Bom dia, quem está falando é a professora Ana. Vamos começar nossa aula, tema 2, a formação das fronteiras brasileiras. A formação do atual território brasileiro remonta ao século XIV, quando os colonizadores impuseram a partilha das terras descobertas. Aqui a gente vai relembrar o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre Portugal e Espanha. Aqui eu tenho uma imagem de satélite mostrando o Brasil, que está aqui em contorno rosa, né, com seus estados, e mostra a fronteira com outros países. A maior parte das fronteiras brasileiras foram criadas no período imperial e na era Rio Branco. Esse foi um período marcado pelo diplomata Barão do Rio Branco, responsável pela política externa durante o início do período republicano brasileiro. Em sua função, do seu grande conhecimento em história e geografia do Brasil, seus acordos diplomáticos definiram grande parte das delimitações do território brasileiro, como a incorporação do Acre, que pertencia à Bolívia, Amapá, que pertencia à França, oeste de Santa Catarina, que pertencia à Argentina, entre outras áreas menores que foram anexadas ao país. Aqui tem uma imagem de satélite mostrando o Brasil com os países que fazem fronteira. Essa linha branca é a delimitação entre os países. Aqui o Brasil faz fronteira aqui no sul com Uruguai, Paraguai, depois nós temos Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E os únicos países que o Brasil não faz fronteira é o Equador e o Chile, que está mostrando a Cordilheira dos Andes. Ó. Que linda. A próxima imagem, nós temos uma fotografia, né? Uma imagem das três fronteiras, Argentina, Brasil e Paraguai. E o que vai separar esses três países é esse rio. As delimitações entre países geralmente é feito por rios, acidentes geográficos como montanhas ou estradas que são construídas. Vamos falar um pouquinho do território acreano, território de Chico Mendes, né? O território acreano pertenceu à Bolívia até 1899, quando os seringalistas brasileiros que o habitavam iniciaram uma revolta contra autoridades locais. Para contra-atacar, a Bolívia assinou um acordo com o cartel de empresas norte-americanos, dando a ela o direito à exploração do Acre. Por que será que tinha tanta briga pelo Acre? Né? Que muita gente até brinca que onde está o Acre. Mas é porque lá era o único local que tinha seringueiras. Naquela época, início da segunda revolução industrial, onde nós temos o Fordismo, a criação de carros, eles utilizavam o látex silvestre para fazer os pneus. Então, por isso que a região era tão disputada. Aqui eu tenho um mapa do Brasil em 1822. Aqui o Brasil era dividido em províncias. Então, nós temos a província do Grão-Pará, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. Cisplatina, sim, que hoje é o Uruguai. Antigamente, a Cisplatina pertencia ao Brasil. Teve até uma guerra, né, da Cisplatina. Ó, se vocês separarem esse mapa, não temos o Acre, está faltando um pedaço de Santa Catarina. Aqui eu tenho o mapa atual do Brasil. Dá para vocês compararem o mapa atual com o de 1822. A configuração é bem diferente. Vocês vão ver que o Brasil perdeu a Cisplatina, que hoje é um outro país, que é o Uruguai. Aqui eu tenho uma fotografia do Rio Branco, diplomata brasileiro, né? Inteligente, que conhecia muito história e geografia. Em 1903, o Barão do Rio Branco articulou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. Tem esse nome porque foi assinado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um lugar belíssimo, que garantiu o domínio brasileiro sobre a área. Em troca, o Brasil pagaria uma certa quantia monetária em libras, foi muito dinheiro, e construiria a ferrovia Madeira-Mamoré,
que escoaria a exportação boliviana para as partes navegáveis dos rios amazônicos. Não vamos esquecer que a Bolívia não faz fronteira com nenhum oceano, né? Por isso que ela precisava tanto exportar pelos rios amazônicos, com a sua produção. Hoje a ferrovia Madeira-Mamoré está abandonada. Muita gente morreu, principalmente de febre amarela. Gastou-se muito dinheiro e está, como tudo no Brasil, né, jogado às traças. Aqui eu tenho um seringalista tirando a seiva da seringueira. Aqui eles cortam a seringueira, né, sangue que eles falam, põe um potinho e escoa esse líquido branco. E depois eles vão fazer a borracha silvestre, né? Esse período foi um período curto, de curta duração, enquanto a Amazônia dependia da coleta do látex silvestre, sem que houvesse, logicamente, Brasil, né? Sem que houvesse preocupação em plantar seringueiras, racionalizar o cultivo, mas os espertalhões ingleses, que eles fizeram? Implantar o cultivo extensivo em suas colônias asiáticas, de clima quente e úmido como o da Amazônia. Com isso, o Brasil perdeu a liderança na produção de borracha. Além disso, a partir da década de 50, a produção da borracha sintética por meio do petróleo acabou fazendo com que o mercado da borracha natural diminuísse, e muito. Os espertalhões ingleses, o que eles fizeram chama-se biopirataria, tá? Em 1877, mais de 70 mil sementes de seringueiras do Pará são contrabandeadas para a Inglaterra, no escandaloso caso de biopirataria. Este fato marca o início desse primeiro ciclo. Isso provoca uma queda brusca no preço do látex, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. E hoje no Brasil, o estado que mais produz, ainda tem gente produzindo látex silvestre, é o estado de São Paulo, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, para dar uma olhadinha. Aqui eu tenho um documentário que eu quero que vocês assistam, o documentário Chico Mendes, tá? No YouTube. Fala sobre a trajetória desse acreano que lutou para que as seringueiras e a floresta continuassem em pé. Brigou contra agricultores, pecuaristas e muita gente importante que queria destruir a floresta amazônica. A qual foi a consequência dele brigar com gente tão poderosa e ambiciosa? Ele foi morto, tá? Foram lá e mataram ele para silenciá-lo. Mas ele acabou tendo uma grande repercussão, né? Hoje ele é conhecido mundialmente por defender a floresta amazônica dessas pessoas que são tão ambiciosas e querem que ela vire pasto, tá? Até a próxima aula, assistam o vídeo que vocês vão gostar.